Olá! Estamos começando mais um vídeo no setor visitante. Vamos repercutir aqui um pouco o último jogo, né? O empate do Botafogo na Fonte Nova contra o Bahia, 0-0. Vamos falar dessa maratona de jogos que chegou ao fim com um saldo positivo, um tema que eu já abordei com o Giba, com o Portela e com o João no podcast do GE. Vamos falar questão de elenco, né? O torcedor pegou muito no pé na partida de ontem em relação à demora, né? A demora para substituir, mas, sinceramente, ontem eu não teria feito muito diferente do Arthur Jorge, não. Mas eu quero saber sobre elenco, né? Se a gente tem realmente mesmo esse elenco forte, e eu acho que a gente tem. E vamos falar da lesão do Cuiabano, porque o Giba veio com um update, né? Veio aí com uma informação muito boa, né? O Cuiabano deve jogar contra o Fortaleza. Bom, antes de começar a trocar uma ideia sobre todas essas coisas, vou pedir aqui para vocês deixarem um like, ativarem as notificações, se inscreverem também no canal, ajude o setor visitante a chegar aos 70 mil inscritos e tem um clube de membros a partir de R$ 5. Vocês ajudam bastante. Joaquim Marques, bom dia. Antes de você fazer o seu primeiro comentário, você é uma pessoa muito educada, já me deu um bom dia. Mas eu queria que você comentasse sobre essa sequência. A gente falou muito, antes dela começar, que o Botafogo ia ter uma vida muito difícil, e essa sequência começa no dia 17 de julho, quando o Botafogo vence o Palmeiras 1-0, gol do Tiquinho Soares. Na minha opinião, o melhor jogo da temporada. Não estou nem dizendo do Botafogo, o melhor jogo da temporada do futebol brasileiro. Foi um jogo que a gente teve um descanso de uma semana. E desde esse dia 17 até o dia 25 de agosto, foram 12 partidas realizadas em 40 dias, uma média de uma partida a cada 3,3 dias. O Botafogo venceu 5, empatou 4 e perdeu 3, aproveitamento de 52,7%. O Botafogo foi eliminado na Copa do Brasil, mas a gente sempre falou aqui que a Copa do Brasil era uma distração. Meu Deus, era uma distração milionária. Passamos na Libertadores, né? E acho que esse era o grande objetivo do Botafogo. Não estamos mais na liderança do Campeonato Brasileiro, mas temos um confronto direto contra o Fortaleza e na próxima rodada a gente já pode voltar à primeira colocação. Deixa eu colocar aqui na tela. Aqui, ó, o Botafogo venceu o Palmeiras 1-0. Venceu o Internacional 1-0, empatou com o São Paulo 2-2. Esse aqui que foi ruim, né? 3-0 para o Cruzeiro. Empatamos com o Bahia, também foi um resultado ruim. Goleamos o Atlético Goianiense. Perdemos para o Bahia, um jogo ali condicionado pela expulsão do Gregory. Esse aqui também. Juventude e Cruzeiro, acho que foram jogos assim que destoaram, né? Que o Botafogo poderia ter feito mais, né? Essa derrota para o Juventude também, da maneira como foi, principalmente, não estava nos planos. Aí a gente ganha do Palmeiras, goleia o Flamengo, empata com o Palmeiras e empata com o Bahia. Saldo positivo. Se me apresentassem isso aqui antes do jogo contra o Palmeiras, eu assinava, né? Acho que todo mundo estaria satisfeito. E agora vamos descansar para pegar esse Fortaleza, mas parabenizar o time, né, o elenco, por terem saído bem durante uma sequência ali, né? Numa sequência muito pesada durante esses 40 dias. Muito pesada essa sequência. A gente teve uma outra sequência muito pesada um tempo atrás, e na época eu até falei que tinha que apertar os cintos aí, que ia passar por uma turbulência. E nessa agora, quando essa turbulência foi começar, eu até falei que achava que, em termos de elenco, essa turbulência seria um pouco mais tranquila, porque a gente tinha a chegada do Alan, a chegada do Thiago Almada, do Matheus Martins, do Igor Jesus, que na outra turbulência a gente ainda não tinha. Por outro lado, essa turbulência era mais intensa, ela era mais, a gente tinha mais peças para resistir a essa turbulência, mas era uma turbulência mais intensa, né? Porque tinha aí uma oitava de final de Libertadores contra o Palmeiras, que a gente viu o drama que foi, né? Foi um jogo que mexeu muito com o emocional do torcedor e do jogador em campo, né? Mas, entre mortos e feridos, salvaram-se todos. O Botafogo passou bem por essa turbulência, está classificado para as quartas de final
A gente está eliminado da Copa do Brasil, mas sinceramente, eu não tá me fazendo a menor falta, pelo menos para mim. Eu acho que isso, no final das contas, é bom para o Botafogo. A gente vai ter uma semaninha aí de descanso que a turminha que está disputando ainda não vai ter. Imagina pegar o Flamengo agora, que nem o Bahia. Pois é, que loucura. Então, eu acho que o saldo foi positivo, teve ali umas derrapadas, uns tropeços, né? Como você citou o jogo contra o Cruzeiro e o jogo contra o Juventude, né? Que o time parece que entrou meio desligado, numa outra rotação. Mas o saldo é positivo, sim. Eu acho que a gente fez o que tinha que fazer e o que dava para fazer também, né? Você estava falando assim até de elenco e tal. A gente perde o Júnior Santos logo no início dessa loucura. Ele joga contra o Palmeiras e aí contra o Internacional ele se lesiona. A gente tem essa expectativa aí que ele possa voltar no final do próximo mês, né? Depois de uma data FIFA, enfim, vai depender ali da recuperação. Mas o Júnior é um cara muito privilegiado que leva muito a sério também, né, esse trabalho que vem sendo feito, né, de recuperação para que ele possa estar disponível o mais rápido possível. E falando especificamente sobre o jogo de ontem, Joaquim, acho que o empate até foi o resultado mais justo, né? Poderia ter dado uma vitória do Botafogo, poderia ter dado uma vitória do Bahia também, mas acho que de repente o jogo merecia um 2-2, né? Um 2-2 aí acho que estaria de bom tamanho pelo futebol que as equipes apresentaram. A gente sabia que o Bahia era um adversário muito duro e o Bahia vinha com uma semana de descanso, né? O que faz total diferença. O Bahia que não está participando das competições internacionais, né? Gostei do Botafogo ali no período ali de 30 minutos, né? Os primeiros 30 minutos do segundo tempo. E aí depois no final é isso que a gente fala da maratona, né, cara? O time desaba fisicamente e Bahia acaba, né, se beneficiando disso e faz ali uma blitz para tentar fazer um gol. E o John fez uma partida espetacular. Se a gente sai com um pontinho de lá, tem muito a ver com essa atuação, com pelo menos, assim, acho que 2 defesas absurdas. A defesa do Tassiano, ela é a melhor defesa da temporada, assim, até o momento. E ela lembrou muito a do Perry, lá na Arena do Grêmio, né, que ele faz uma defesa assim que é no reflexo. Não foi um negócio que bateu no peito dele. Não, cara, se ele não movimenta o braço, a bola ia Quase uma entrar. coisa de vôlei, né? Quando o cara Quase uma mergulha para coisa de vôlei. salvar Assim, impressionante, né? É impressionante. Eu que andei fazendo críticas ao John e, ao meu ver, críticas merecidas. Acho que ele veio numa sequência bem ruim. Que bom que ele ontem fez uma atuação dessa, assim, de gala, com defesas cinematográficas, porque eu acho que ele é muito bom goleiro. Eu acho que ele não está no nível dos melhores goleiros do Brasil, mas ele pode chegar lá. E eu acho que isso tem a ver não só com os treinamentos, mas também com a confiança. E realmente foi uma atuação impressionante ontem. Sobre o resultado do jogo, eu acho que o empate realmente foi justo. Concordo com você que o mais justo seria um empate com gols, porque os dois times atacaram. O Botafogo meteu 2 bolas na trave. Mas eu fiquei meio frustrado porque foi um jogo que deu um gostinho, assim, uma sensação de que o Botafogo poderia ter matado o jogo. Eu acho que o Bahia pressionou, atacou, especialmente naquela blitz final, mas no cômputo ali dos 90 minutos, eu acho que o Botafogo assustou mais o Bahia do que o contrário. E na parte final, como você falou, fisicamente o time desabou, estava todo mundo ali com meio metro de língua para fora. Assim, eu nem acho que é uma coisa assim que despenca de uma maneira tenebrosa fisicamente. É que o Campeonato Brasileiro, se a gente pegar esses times que têm um investimento melhor, Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Bahia, o Fortaleza não é um time de tanto investimento, mas está lá no topo da tabela. Eu acho que o nível está tão alto, está tão disputado, que se o time cai um pouco fisicamente porque está cansado do jogo anterior, é o suficiente para uma tragédia, né? E a gente se livrou dessa tragédia graças ao John. E uma coisa que a gente estava debatendo na live aqui do setor, também lá no GE, é a questão de elenco. Eu não retiro absolutamente nada que eu falei sobre elenco, porque ontem eu não teria feito substituições. Ah, mas se você não fez substituição é porque o elenco não é isso tudo. Não, o elenco é isso tudo, só que o Botafogo tá
desfacelado aí por desfalques, né? Seja por lesão ou por suspensão. Você imaginar que a gente poderia ter no banco de reservas ontem Júnior Santos, Savarino e Jefinho, né? Do meio campo para frente, o Alan estava fora também, machucado, né? O Eduardo eu já nem conto mais, mas assim, acho que jogadores que certamente entrariam e não entraram porque não estavam assim, disponíveis. Se a gente fizer uma lista de todo mundo que tá no estaleiro aí, cara, é um time inteiro, cara. Acho que só não tem o goleiro. Se a gente pegar da lateral até o ponto esquerda, a gente faz um time de jogadores lesionados. Mas tem uns caras assim que eu também não conto muito. Rafael, Pablo. Enfim, Pablo tem essa expectativa de voltar no próximo jogo. Mas o elenco do Botafogo é muito forte, é dos mais fortes do futebol brasileiro, isso não tem dúvida nenhuma. Ontem estava com o elenco curto, no banco não tinha. Tanto é que eu não teria feito as substituições. O Joaquim até mandou mensagem, demorou para substituir. Para quê? Para botar o Yarlen? Para botar o Fabiano? Né? Para botar o Oscar Romero? Cara, talvez eu teria colocado... Talvez o Danilo Barbosa antes. Mas o Danilo Barbosa entrou nos últimos 15 minutos contra o Palmeiras, entrou apavorado, jogou mal. Imagina ele coloca o Danilo 15 minutos antes, é o Danilo... Eu gosto do Danilo, tá, gente? Eu gosto do Danilo. Em algum momento o Danilo vai retomar o futebol que a gente estava acostumado a ver. Mas não é o momento. Então, assim, eu não teria feito as substituições. Aí o pessoal reclama, não fez. Aí, quando fez no jogo contra o Bahia, tirou o Luiz Henrique, tirou o Savarino, tirou não sei quem, aí falou, não podia tirar. A galera tem que se decidir, porque, na verdade, o que a gente comenta? Resultado. Se ele faz a substituição e não dá certo, burro. Se ele faz essa substituição e dá certo, inteligente. Não é assim. Aí foi o que eu perguntei lá no podcast do GE. Vocês preferem o Luiz Henrique morto ou o Yarlen? Luiz Henrique, né? Que todo mundo prefere o Luiz Henrique morto do que o Yarlen. Então, assim, se fosse para criticar, teria criticado no último, porque substituiu. Nesse não teria. Sabendo que o elenco é mais do que suficiente. Com um porém. Aliás, 2. Zagueiro e lateral direito. Lateral direito eu já falei, passo pano, porque o Botafogo foi pego de surpresa. Agora, zagueiro, é inadmissível a gente estar aqui no dia 26 de agosto falando ainda que o Botafogo precisa trazer um zagueiro, Joaquim. Eu estava vendo a live do GE e eu vi que o Portela fez uma provocação e a impressão que eu tenho é que ele não acredita naquilo que ele falou. Acho que ele fez no sentido de provocar o debate mesmo. Uma provocação para ter o debate, para vocês darem opinião. Que ele falou assim, acho que será então que o elenco do Botafogo não é tão bom assim? Eu acho que é muito bom o elenco, fazendo essa ressalva da lateral direita e da zaga e passando um paninho ali na lateral direita, que não é culpa do planejamento, né, do Botafogo, foi o Damian Soares que deixou a gente na mão. Então é mais a questão da zaga mesmo. Acho que o elenco é muito bom sim, mas o Botafogo ontem estava esfacelado, depenado. Como eu falei, dá para fazer uma lista aí de quase um time inteiro só de jogadores lesionados. E de última hora ali a gente ainda perdeu o Alan. Sobre as substituições, eu sempre concordo com você. Mas, por exemplo, o Oscar Romero e o Danilo eu teria colocado mais cedo. E eu entendo essa coisa, o jogo contra o Palmeiras, o Danilo entrou apavorado, né? O próprio Hugo entrou apavorado também. Mas acho que aquele jogo tinha um caráter emocional muito forte, né? Era uma oitava de final da Libertadores. O Palmeiras, um time multicampeão nos últimos anos, jogando no Allianz. Era uma loucura ali. Eu não via motivo para esse pânico no jogo contra o Bahia, até porque, ainda que perdesse, que seria péssimo perder, não seria o fim da linha, não seria uma tragédia. Eu acho que ontem o time estava precisando muito oxigenar, cara. Estava precisando muito alguém que entrasse ali com sangue novo, né? Eu fiquei incomodado dele não ter substituído antes. Eu acho que o caráter desse jogo era diferente da situação do Palmeiras, né? Eu não veria motivos para o Danilo, por exemplo, ontem entrar apavorado como ele entrou contra o Palmeiras. Mas, enfim, já passou. Não acho que o empate seja um mau resultado. Eu acho que não vai caber nesse vídeo de hoje. Eu teria algumas ressalvas aí em relação, não à escalação, mas à formação do time em campo, a posição de alguns jogadores, que eu acho que o Arthur Jorge deu uma viajada na maionese. Mas o resultado não é ruim. Agora é colocar o foco, treinar aí nesse tempinho, recuperar quem puder recuperar, porque a gente tem uma pedreira, uma batalha duríssima contra o Fortaleza, né? E, na boa, respeito a opinião de todo mundo, quem não concorda comigo, mas para mim é decisão sim, porque o Fortaleza tem um jogo a menos.
Se o Fortaleza ganha do Botafogo, por exemplo, no Newton Santos, a vaca vai pro brejo, desculpa. Eles com um jogo a menos vão abrir, sei lá quantos pontos, já nem lembro de cabeça 4 agora. pontos, né? Se ganhar, 4. abre 4, pode ser 7. Exatamente. Então, me desculpe quem não concorda comigo, respeito a opinião de todo mundo, mas para mim é decisão, sim, loucura. Só não pode entrar no modo loucura. Né? Vamos ganhar de qualquer jeito. Mas assim, eu tava até falando no podcast do GE agora, o seguinte, psicologicamente esse jogo é muito importante. Se você ganha bem do Fortaleza, você coloca uma pulga atrás da orelha dos caras, do tipo, será que nós somos tão bons assim? Será que não é pra gente? Será que não tá no nosso nível? Em compensação, se ganha do Botafogo, se o Fortaleza ganha, os caras falam, meu irmão, é nosso. Nós somos bons pra caramba, acabamos de vencer fora de casa um time que acabou de eliminar o Palmeiras numas oitavas de final da Libertadores. Então, psicologicamente, esse jogo pode ter um efeito pro resultado final do Campeonato Brasileiro. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que vai ser um jogo muito tenso, porque, queiram ou não, eu acho que isso é uma dor de cabeça do bem, digamos assim, né? Porque, na real, a gente só está numa situação dramática para esse jogo contra o Fortaleza porque a gente está disputando título, porque a gente está classificado para a quarta de final da Libertadores. E graças a Deus, é isso que a gente sempre quis, né? Agora, que vai ser pesado emocionalmente, vai, porque para o Botafogo vai ser decisivo, vai ser péssimo, péssimo se a gente não ganhar do Fortaleza. E para eles também, porque provavelmente vão sentir um baque, eles não têm um elenco tão preparado assim. Eu acho que acho que nem eles imaginavam que estariam na liderança a essa altura, mas agora a gente tem que ir para cima e mostrar a força do Botafogo nesse jogo. Perfeito, perfeito. E aí a informação que o Juba Pérez trouxe no podcast, o Cuiabano já deve voltar aos treinamentos nessa semana e deve estar apto para o jogo, né, contra o Fortaleza. Um grande reforço. Fez falta ontem, apesar da boa atuação do Marçal, né? O Marçal fez uma boa atuação. O Marçal é um cara que traz segurança, né? A gente comenta aqui que a gente gosta muito do Marçal. Ele deixa a desejar, a gente não pode confiar pela questão física, né? Não é uma questão técnica, nem tática, enfim. Ele é muito bom jogador, mas fisicamente a gente não consegue confiar. E o Cuiabano, ele, além de ser uma ótima notícia que ele possa jogar, porque hoje eu acho que ele é o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro, ele traz uma característica diferente do Marçal, né, para o time. Ele traz uma profundidade ali, né, jogadas de linha de fundo e fazer, né, aquela tabelinha ali com o jogador que tiver jogando pela ponta esquerda, seja o Almada, seja o Matheus Martins, seja, sei lá, em algum momento o Jefinho, não importa. O Marçal já não é um jogador de profundidade, né? Então acho que é uma ótima notícia mesmo. Bom, é isso. Recado da Parimate. Apostem com responsabilidade. Aposta não é investimento, galera. Não apostem um dinheiro que vocês não têm e não pensem que vocês vão ficar milionários com apostas. Você que curte apostas esportivas, já conhece a Parimate? Não conhece ainda? Então deixa eu contar uma coisa para você. Você sabia que a Parimate oferece margem zero em todas as suas apostas? E o que isso significa? Significa que você está obtendo as melhores odds sem margem de lucro para casa de apostas. Isso garante que você obtenha o valor máximo em cada aposta que fizer. E só a Parimate oferece essa oportunidade no Brasil. E a melhor parte é, se você se cadastrar no site da Parimate usando o meu link que está aqui na descrição, você receberá um bônus exclusivo. Basta usar o meu código promocional ao se registrar. O código é GRITO. Lembrando sempre, apostem com responsabilidade. É isso, simplesreserva.com, parceiro aqui do canal, confere lá, entra no QR Code aí que está na tua tela, tem um código promocional para vocês também, Setor 10. Beleza, minha rapaziada? Joaquim, um grande abraço. Valeu, abraço. Valeu.